Você já percebeu como, antes de grandes conquistas, geralmente atravessamos os momentos mais desafiadores da vida? Aqueles períodos em que parece que tudo está desmoronando, onde o silêncio de Deus é ensurdecedor e cada passo exige uma força que nem sabíamos que tínhamos. Esses momentos de dor, angústia e lágrimas não são acidentais. Eles fazem parte de um processo divino descrito com clareza em Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Isso não é apenas uma metáfora bonita, é uma verdade espiritual e prática. E quando combinamos essa revelação com os princípios de Napoleon Hill, enxergamos o que realmente está acontecendo dentro de nós durante esse tempo de dor. Uma preparação profunda para a colheita da verdadeira prosperidade. A dor antes da vitória não é uma punição, é um refinamento. É o campo sendo arado, a terra sendo preparada para a semente certa. E isso tem um propósito claro: fortalecer sua mente, alinhar seu coração com um propósito maior e preparar o terreno emocional e espiritual para que você consiga sustentar a riqueza que está por vir. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas desiste exatamente antes do momento da virada, porque não compreende o valor da dor. Ele explicava que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. E é exatamente isso que o Salmo nos mostra. O sofrimento não é um fim em si, mas um anúncio de que a colheita está próxima. Pense na dor como o solo, sendo quebrado. Imagine um agricultor que antes do planter precisa romper a terra dura, suar, gastar energia, e muitas vezes não vê nenhum resultado imediato. Mas ele sabe que, se plantar com fidelidade, mesmo chorando, haverá uma estação. E esse princípio é válido também para a sua vida financeira, emocional e espiritual. Quantas vezes você se dedicou a um projeto, a um sonho, a uma mudança de vida, e tudo parecia ir contra você? Parece que quanto mais você se esforça, mais obstáculos surgem. Mas e se isso tudo não for um sinal de fracasso, mas sim um indício de que você está perto da virada? E se Deus está apenas testando a sua perseverança, moldando seu caráter e sua visão, para que você não apenas alcance a prosperidade, mas esteja pronto para sustentá-la? Hill afirmava que os maiores líderes e empresários que estudou enfrentaram grandes períodos de sofrimento antes de alcançar o sucesso. Eles foram desafiados, rejeitados, derrotados, mas persistiram. Eles não apenas sobreviveram ao processo, eles se tornaram mais fortes por causa dele. O sofrimento ativou neles uma clareza que o conforto jamais teria revelado. E esse é exatamente o tipo de transformação que o Salmo 126 descreve. O choro não é sinal de derrota, mas sim um marco no processo de lapidação. Agora, pense por um instante. Você já passou por um momento em que parecia que tudo estava dando errado, mas depois veio uma virada inesperada, uma oportunidade, uma resposta que mudou tudo? Se sim, você já experimentou o que Salmo 126 promete. E se ainda não viu essa virada, talvez esteja exatamente na parte da semeadura com lágrimas. E se esse for o caso, não pare agora. Comente aqui sua experiência. Sua história pode inspirar alguém que está prestes a desistir. Este é o momento de entender que o sofrimento faz parte do plano, que o choro é temporário e que a colheita, quando vier, trará uma alegria que fará tudo ter valido a pena. O sofrimento antes da abundância é a prova de que você está sendo preparado para algo grande. A sua dor tem propósito, a sua espera tem direção, e o seu esforço silencioso está prestes a ecoar em celebração contínua. Persevere, porque a promessa não falha. Em Salmo 126:5 está escrito: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Esse versículo carrega uma das verdades mais profundas da jornada humana. A dor não é inútil, a lágrima não é desperdiçada. Existe um propósito oculto por trás do sofrimento, e ele está ligado diretamente ao fortalecimento da sua fé, ao amadurecimento da sua mente e à preparação do seu coração para receber o que está por vir. É nesse ponto que os ensinamentos de Salmos e de Napoleon Hill se encontram. Ambos reconhecem que a dificuldade é parte do processo que antecede o sucesso e a prosperidade. Napoleon Hill, ao estudar centenas de pessoas bem-sucedidas, chegou à conclusão de que praticamente todas elas enfrentaram adversidades intensas antes de alcançarem grandes realizações. Ele não via o fracasso como um fim, mas como uma parte essencial da jornada. Segundo Hill, as dificuldades moldam o pensamento, forçam a criatividade
expõe nossas fraquezas e nos empurram para dentro de nós mesmos, onde descobrimos forças que não sabíamos possuir. Da mesma forma, o salmista reconhece que há um valor eterno na lágrima. Ela é uma semente, e toda semente, ainda que enterrada na escuridão da terra, carrega dentro de si um potencial de vida extraordinário. Quando você está em um momento de luta, de perda, de desânimo, e ainda assim continua semeando menos, continua acreditando, trabalhando, orando, tentando, você está ativando um princípio espiritual de crescimento. Você pode não ver os resultados imediatamente, mas a terra está sendo preparada. A lágrima que escorre hoje é o líquido que irriga o solo onde sua colheita futura vai brotar. E o mais incrível é que essa colheita não será comum. Ou você, é claro, quem semeia com lágrimas, ceifará com júbilo. Isso significa que a recompensa não será apenas material, mas emocional e espiritual. Será uma alegria que compensa cada dor vivida no processo. É fundamental compreender que a dor tem o poder de redirecionar nossa visão. Muitas vezes, nos momentos de conforto e estabilidade, nos desviamos do nosso propósito. Começamos a agir no automático e nos acomodar. Mas a dor tem um jeito único de nos chamar de volta à consciência, de nos fazer pensar, refletir, alinhar. É quando tudo está difícil que olhamos para dentro, que voltamos a buscar a Deus com intensidade, que passamos a valorizar as pequenas coisas e a reformular nossas prioridades. O sofrimento pode ser desconfortável, mas também é transformador. Hill afirmava que a chave está em interpretar corretamente as adversidades. Ele chamava isso de benefício oculto. Toda crise carrega uma oportunidade. Toda rejeição pode abrir caminho para algo melhor. E toda queda tem o potencial de nos ensinar a levantar mais fortes. A dor que você sente hoje pode ser um instrumento que está quebrando as velhas estruturas, que já não servem mais, para dar lugar a uma nova visão, mais madura, mais sábia, mais preparada para prosperar de forma duradoura. O propósito das lágrimas, então, é duplo. Elas nos fortalecem e nos redirecionam. Fortalecem porque nos obrigam a crescer, a desenvolver resistência emocional, espiritual e mental. Redirecionam porque nos fazem refletir, buscar propósito e alinhar nossa caminhada com os valores certos. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma de suas lutas será desperdiçada. Se você continuar semeando com integridade, fé e persistência, mesmo que com lágrimas, a promessa é clara: você colherá com alegria. Por isso, se hoje você está passando por um período difícil, não desanime. Continue semeando, continue acreditando, continue dando pequenos passos, mesmo com o coração apertado, porque cada lágrima que cai está regando um solo que em breve vai florescer. Seu futuro está sendo preparado, sua mente está sendo treinada, seu espírito está sendo fortalecido, e quando a colheita vier, você entenderá que cada momento de dor fez parte de algo muito maior. Agora, pense, o que você tem semeado, mesmo em meio às lágrimas? Que área da sua vida está sendo regada pelo seu esforço silencioso? Comente aqui sua resposta. Compartilhe sua jornada. Você pode estar mais perto da colheita do que imagina, e sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para não desistir agora. Quantas vezes foi justamente a dor que te empurrou para fazer algo que você vinha adiando há muito tempo? Quantas vezes o desconforto foi o único gatilho forte o suficiente para quebrar a inércia, provocar movimento e te tirar da zona de conforto? Esse é um dos maiores paradoxos da vida. Aquilo que mais nos incomoda pode ser exatamente o que mais nos impulsiona. E é sobre isso que Salmo 126 nos fala de maneira tão simbólica, ao mostrar que o sofrimento vem antes da colheita. O choro antecede o júbilo. O esforço vem antes da recompensa. E Napoleon Hill traduziu esse processo com precisão, ao dizer que todo revés carrega consigo a semente de um benefício equivalente, desde que você saiba extrair dele a lição necessária. A dor, quando bem interpretada, é um combustível. Ela é incômoda, sim, mas também é reveladora. Ela nos mostra onde estamos frágeis, onde negligenciamos algo, onde nos desviamos do nosso foco. E muitas vezes é ela quem nos obriga. Quando tudo está confortável, é fácil adiar decisões importantes, deixar sonhos engavetados, ignorar oportunidades de crescimento. Mas quando a dor aperta, quando o chão parece sumir, o instinto de sobrevivência se ativa e algo dentro
de nós desperta. A dor tem o poder de revelar a força que você nem sabia que tinha. Napoleon Hill sabia que a maioria dos grandes feitos da humanidade nasceu de momentos difíceis. Não foram criados em ambientes perfeitos, mas sim em cenários de crise, perdas, rejeição e fracassos. É no fundo do poço que muitos encontraram o ponto de virada, porque é ali que não há mais para onde fugir. É ali que o único caminho possível é para cima. E para subir, é preciso desenvolver habilidades, força emocional, fé, visão e, principalmente, ação. É por isso que a dor se torna o gatilho da superação. Ela obriga você a fazer o que talvez não faria por vontade própria. Pense em um campo sendo arado. O solo é cortado, revirado, transformado. Não há conforto nesse processo, mas ele é absolutamente necessário para que a semente encontre espaço fértil. Do mesmo modo, as experiências dolorosas reviram nossa alma. Elas quebram a rigidez, abrem espaço para o novo e nos tornam mais férteis para as lições da vida. E quando você entende isso, a dor deixa de ser apenas sofrimento e se torna uma força criativa. No contexto do Salmo 126, a dor antes da colheita é como a pressão que antecede o nascimento. É um desconforto com propósito. Não é castigo, é impulso. É o sinal de que algo novo está prestes a nascer, mas que você precisa se movimentar. É o alerta de que a vida está exigindo algo mais de você. Mais coragem, mais disciplina, mais foco. E quando você responde a essa dor com atitude, começa a ver as primeiras mudanças acontecendo. Talvez hoje você esteja em um desses momentos. Sente que está no limite, que as coisas não fazem sentido, que tudo parece estar dando errado. Mas e se essa dor for exatamente o que você precisava para despertar o seu poder interior? E se esse desespero for o terreno onde seu maior plano será formado? A maioria das grandes viradas acontece quando chegamos ao ponto de ruptura, quando não suportamos mais ficar onde estamos, quando a dor de continuar é maior do que o medo de mudar. Então, que tal transformar a dor em ação? Que tal usar esse incômodo como sinal de que é hora de se levantar, planejar, buscar ajuda, estudar, empreender, criar algo novo, sair do lugar? Você pode não controlar a dor que chega, mas pode escolher o que fazer com ela. Ela pode te paralisar ou pode ser o combustível que te impulsiona para a sua colheita. Agora pense, qual dor tem te incomodado ultimamente? Que ela está tentando. Mas como você pode usar essa pressão como alavanca para o seu crescimento? Comente aqui embaixo como você está lidando com isso. Sua vulnerabilidade pode se transformar em uma ponte para o avanço, seu e de outras pessoas. A dor pode ser o empurrão que faltava. Então, transforma em movimento. Existe uma fase na vida que muitos não entendem, mas que todos enfrentam. É aquela em que você está fazendo tudo certo, se dedicando, orando, estudando, trabalhando, sendo fiel menos mas, por fora, nada parece mudar. É como se você estivesse plantando sementes em um solo invisível, esperando por uma colheita que nunca chega. Essa é a fase mais perigosa e, ao mesmo tempo, a mais fértil do processo de crescimento. Salmo 126 nos mostra esse cenário com clareza ao dizer que o agricultor semeia chorando. Ele está cansado, aflito, talvez frustrado, mas continua lançando suas sementes. E o mais poderoso disso é que ele semeia mesmo sem garantia de quando ou como virá a colheita. Isso é pura. Isso é confiança em ação. Napoleon Hill compreendia esse princípio profundamente. Ele dizia que o subconsciente continua trabalhando mesmo quando parece que nada está acontecendo. As ideias estão germinando, as conexões estão sendo formadas, a estrutura invisível da prosperidade está sendo criada nos bastidores da sua mente. Enquanto você segue plantando, dia após dia, e mesmo que você não veja os resultados de imediato, existe uma engrenagem espiritual e mental, operando em silêncio. A questão é, você acredita o suficiente para continuar? A semeadura invisível é o teste da perseverança. É quando tudo diz para você parar, mas algo dentro de você diz, continue. É quando ninguém aplaude, ninguém nota, ninguém entende. E mesmo assim, você se levanta mais uma vez para dar o seu melhor. São essas ações silenciosas feitas na escuridão que constroem os alicerces para os dias de luz. Hill ensinava que grandes conquistas são o resultado de pequenas decisões consistentes, repetidas ao longo do tempo, menos mesmo sem aplauso, mesmo sem plateia, mesmo sem recompensa imediata.
O agricultor sabe que existe um tempo entre o plantio e esse tempo é de espera, de cuidado, de perseverança. E é nesse intervalo que muitos desistem. É nessa estação silenciosa que a maioria olha para o campo e pensa: não está funcionando. Mas os que persistem, os que continuam plantando mesmo com lágrimas nos olhos, esses são os que colherão com alegria. Porque, no mundo espiritual e mental, nenhuma semente é desperdiçada. Deus não ignora esforços feitos em fé. Essa etapa silenciosa é o tempo em que você mais cresce, mesmo sem perceber. É o tempo em que sua força interior está sendo expandida. É quando você aprende a confiar mais no processo do que nos resultados visíveis. A fé genuína não é aquela que acredita quando tudo vai bem, mas sim a que insiste quando tudo parece dar errado. Quando você continua sua jornada mesmo sem ver resultados imediatos, você está colocando sua confiança não nas circunstâncias, mas na promessa. Quantas pessoas hoje desistem no meio do caminho porque não veem os frutos que esperavam? Elas abandonam seus projetos, seus sonhos, sua fé, porque acham que nada está acontecendo. Mas o que Salmo 126 nos lembra é que existe sim um movimento, mesmo quando parece que tudo está parado. Existe um Deus que trabalha no invisível. Existe uma estrutura mental sendo construída em silêncio. Existe uma colheita sendo preparada, mesmo que seus olhos ainda não consigam ver. Você pode estar exatamente nesse momento agora, em silêncio lutando, em silêncio semeando, em silêncio acreditando. E isso é digno, isso é fé em ação. Continue, porque cada pequena atitude está somando. Cada pensamento positivo, cada ato de fidelidade, cada semente lançada com intenção vai gerar fruto. O tempo da colheita virá, não como um acaso, mas como consequência do que você construiu quando ninguém via. E aqui vai uma pergunta importante. Você tem continuado sua jornada, mesmo sem ver os resultados? Qual tem sido sua maior luta nesse tempo de espera? Nos comentários, sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão semeando no escuro. Lembre-se, Deus está vendo o que você faz em silêncio, e o que é feito com fé, mesmo sem aplauso, nunca será esquecido. É justamente nesse terreno invisível que as maiores colheitas da vida são cultivadas. Em toda jornada de crescimento, existe um elo invisível, mas absolutamente essencial, que conecta a dor à colheita. Esse elo se chama persistência. Ela é o que separa aqueles que apenas sonham dos que realmente conquistam. Napoleon Hill não apenas mencionou esse princípio, ele o exaltou. Emerson, clássico Pense e Enriqueça. Hill dedicou capítulos inteiros a explicar que a persistência é o ingrediente que transforma desejo em realidade. E quando olhamos para Salmo 126, vemos exatamente o mesmo padrão. Quem semeia, mesmo chorando, colherá. O choro não anula a semente. A dor não cancela a promessa. Mas sem persistência, não há colheita. A persistência é testada justamente quando tudo parece estar contra você. Quando os resultados demoram, quando as portas se fecham, quando o silêncio de Deus parece mais alto que qualquer barulho. Muitos, ao chegarem nesse ponto, confundem o silêncio com o abandono. Pensam que Deus desistiu, que seus esforços foram em vão, que nada está funcionando. Mas é exatamente nesse estágio, nesse terreno aparentemente árido, que a terra está sendo preparada. É aí que o caráter está sendo moldado, a fé está sendo fortalecida e a mente está sendo treinada para sustentar aquilo que será colhido depois. A verdade é que todos desejam a colheita, mas poucos estão dispostos a persistir na fase em que nada floresce. A persistência exige fé, foco e resiliência. Exige continuar mesmo quando o corpo está cansado, quando a mente duvida e quando os sentimentos dizem para parar. É fácil ser fiel no tempo da colheita. O verdadeiro teste está no tempo da semeadura em lágrimas. Salmo 126 nos dá esse retrato. O semeador está chorando, mas não para. Ele continua. Ele crê que há recompensa. Ele age com base na fé, não nas emoções. Esse é o tipo de atitude que prepara uma colheita transformadora. Napoleon Hill entendia a persistência como uma decisão consciente de continuar, mesmo diante da oposição. Ele observou que, entre os que fracassam e os que prosperam, a diferença muitas vezes está em continuar por mais um dia, mais uma tentativa, mais uma conversa, mais um investimento. Ele dizia que muitos estão a centímetros do ouro, mas param de cavar porque se cansam, desistem porque acham que já tentaram o suficiente. Mas e se a próxima tentativa
for justamente aquela que liberará sua colheita, é aqui que você precisa tomar uma decisão clara. Você vai parar por causa do choro ou vai seguir até a recompensa? Vai permitir que o desânimo enterre seus sonhos ou vai cavar mais fundo? Vai permitir que a dúvida roube sua fé ou vai continuar mesmo sem garantias visíveis? A resposta a essas perguntas determinará se você verá ou não a colheita que foi prometida. Persistência é o ponto de virada entre o que você deseja e o que realmente alcança. Mais bonito de tudo isso é que Deus vê cada passo. Ele vê o quanto você já aguentou, o quanto já chorou, o quanto já tentou, e Ele não é indiferente. Na verdade, quanto mais você insiste com fé, mais profundo será o impacto da sua colheita futura, porque ela não será apenas material, ela será espiritual, emocional, mental. Ela carregará a assinatura de um processo bem vivido, de uma fé provada, de uma jornada marcada por persistência. Então, se hoje você está em dúvida se vale a pena continuar, essa é sua resposta. Vale. Vale cada lágrima, vale cada madrugada de esforço, vale cada tentativa que ninguém viu, porque a colheita virá, e quando vir, trará não apenas resultados mas um novo Voca, mais forte, mais preparado, mais sábio. Agora me diga o que está te tentando parar? O que você tem feito para se manter firme no processo? Escreva aqui nos comentários. Sua persistência pode ser a faísca que reacende a força de alguém. E lembre-se, os que semeiam chorando, colhem com alegria, mas só colhem os que não desistem. Existe um erro comum que muitos cometem ao passar por momentos difíceis: acreditar que chorar é sinal de fraqueza. Mas a verdade é exatamente o oposto. Chorar não apenas revela sensibilidade, revela também profundidade. Revela que algo está sendo quebrado por dentro, para que algo novo possa nascer. Em Salmo 126, o choro não é o fim, é o início de uma virada. O texto mostra que há emoção no processo de semeadura. E é justamente essa emoção, muitas vezes ignorada ou reprimida, que pode ser transformada em uma das maiores forças criativas da vida. Napoleon Hill compreendia isso com perfeição quando dizia que as emoções fortes, tanto as positivas quanto as negativas, são poderosos combustíveis para criar algo novo. O problema não está na emoção, mas no que fazemos com ela. Quando canalizada de forma correta, a emoção se transforma em movimento. A tristeza pode se transformar em arte, em mesmo projeto, em uma nova visão de vida. A raiva pode se tornar foco. A frustração pode virar planejamento. A dor pode se tornar uma missão. Tudo depende da forma como você escolhe lidar com aquilo que está sentindo. Hill ensinava que, por trás de cada emoção intensa, existe uma energia pronta para ser redirecionada. Quando você se recusa a fugir do que sente e escolhe usar essa emoção como matéria-prima, o que você cria é poderoso, real, autêntico. Por isso que o agricultor de Salmo 126 planta mesmo enquanto chora. Ele não espera estar pronto emocionalmente para agir. Ele transforma a sua dor em movimento. Ele entende que a emoção que queima dentro dele pode ser usada como força. E é justamente isso que diferencia quem estagna de quem avança. A decisão de agir mesmo ferido, de transformar sentimentos profundos em impulso para fazer algo novo. Grande sacada aqui é entender que as emoções não são obstáculos, mas ferramentas. É claro que não é fácil lidar com sofrimento, frustrações ou perdas, mas é exatamente nesses momentos que surgem os maiores insights. A mente, quando pressionada emocionalmente, começa a buscar saídas, soluções, respostas, e quem consegue permanecer presente no meio do turbilhão emocional acaba acessando níveis profundos de criatividade e clareza que o conforto jamais proporcionaria. Quantas músicas, livros, negócios, movimentos e revoluções nasceram da dor? Quantos empreendedores criaram suas empresas após falência, humilhação ou crise pessoal? Quantos testemunhos de superação vieram de momentos em que tudo parecia perdido? Hill sempre dizia que as maiores conquistas humanas vieram depois dos maiores sofrimentos. Isso não é coincidência. Isso é transformação emocional em ação estratégica. Portanto, ao invés de negar o que você sente, abrace o que está dentro de você. Pegue a dor e escreva algo. Pegue a frustração e trace um novo plano. Pegue a angústia e transforme em oração, em movimento, em meta. Salmo 126 não diz que o choro é o fim. Ele diz que é o início do processo que leva à alegria da colheita. Porque quem aprende a plantar em meio à dor,
colhe muito mais do que resultados. Colhe maturidade, colhe poder interior, colhe visão. Você não precisa estar emocionalmente perfeito para começar. Você só precisa estar disposto a transformar sua dor em algo produtivo. Esse é o verdadeiro poder de quem se recusa a ser definido pelas circunstâncias. Sua emoção, canalizada com consciência, pode ser exatamente o que faltava para criar algo novo, relevante e impactante. Agora pense, qual emoção tem dominado sua vida hoje? E o que você pode fazer com ela? Comente aqui nos comentários. Compartilhe qual dor ou sentimento você está transformando em força e ação. Você vai perceber que não está sozinho. Existe um exército de pessoas que, assim como você, está chorando enquanto semeia. E todos eles juntos caminham em direção a uma colheita marcada por propósito e poder. Salmos 126:6 encerra essa poderosa jornada com uma promessa que ecoa na alma de quem não desistiu. Voltará com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Esse versículo é mais do que uma afirmação poética. Ele é uma declaração profética. Ele nos lembra que todo o processo, por mais doloroso que tenha sido, por mais longo que tenha parecido, culmina em um momento onde tudo finalmente faz sentido. O que parecia perda era, na verdade, preparo. O que parecia abandono era, na verdade, construção. A colheita vem, e quando ela chega, não há mais dúvidas, apenas gratidão. Muitos não entendem o silêncio de Deus durante o processo. Questionam, reclamam, desistem, mas a verdade é que a fase do silêncio é onde os fundamentos são estabelecidos. É onde a terra da sua vida é revolvida, corrigida, tratada. É onde suas raízes se aprofundam, para que quando a colheita vier, ela não seja superficial. Salmo 126 nos leva por essa jornada do sofrimento até a alegria, mostrando que a dor não foi em vão. Foi ela que preparou o solo da alma para sustentar o peso da vitória. Napoleon Hill chegou à mesma conclusão por outro caminho. Em seus estudos com centenas de pessoas bem-sucedidas, ele observou um padrão claro. Quase todos passaram por experiências de dor extrema antes de alcançar seus maiores triunfos. Isso não é uma coincidência, é processo. A dor afina o foco, a perda redefine prioridades, a espera desenvolve a paciência e a persistência. E essas qualidades são fundamentais para que você não apenas alcance a colheita, mas saiba como lidar com ela. Porque o verdadeiro sucesso não está apenas em conquistar, mas em sustentar aquilo que se conquistou. O momento em que a colheita chega é poderoso. É como se de repente todas as peças que antes pareciam soltas começassem a se encaixar. Você olha para trás e percebe que os nãos que recebeu foram livramentos, que os atrasos foram alinhamentos, que as lágrimas que derramou foram fertilizantes para a sua fé. É nesse ponto que você entende que Deus não estava te punindo, estava te preparando. Que Hill não estava exagerando quando dizia que cada revés traz consigo um benefício equivalente. Era verdade. A colheita prova isso. Quando esse tempo chega, há júbilo, mas não um júbilo qualquer. É um tipo de alegria profunda, madura, que só pode ser sentida por quem passou pelo vale e não desistiu, por quem semeou mesmo com dor, por quem escolheu persistir mesmo sem garantias, por quem transformou emoção em força. E com peso de testemunho. É uma celebração com cicatrizes. E isso é o que torna tudo tão valioso. E talvez você esteja mais perto desse momento do que imagina. Talvez o tempo da colheita esteja batendo à sua porta e você nem percebeu, porque ainda está focado nas dores do passado. Mas agora é hora de erguer os olhos. A colheita é o cumprimento da promessa. Ela vem no tempo certo, no ritmo certo, do jeito certo. E quando ela chega, transforma tudo. E você se torna outra pessoa, porque percebe que as lágrimas não foram sinal de fraqueza, mas do preparo. Cada passo difícil foi necessário para que você pudesse andar com firmeza agora. Então a pergunta que fica é: como você vai receber a sua colheita? Com mágoa ou com gratidão? Com peso ou com entendimento? O que você tem vivido está te preparando para algo maior. E quando esse algo maior chegar, você vai perceber que tudo valeu a pena. Comente aqui abaixo o que você já viveu, que hoje faz mais sentido. Que colheita você está esperando? Sua história pode inspirar alguém que ainda está no meio do processo. E se esse é o seu caso, não se preocupe, a colheita vem. E quando ela chegar, tudo vai fazer sentido. Chegamos ao ponto final dessa jornada baseada em Salmos 126. Mas a verdade é que para muitos, este não é o fim menos,
é exatamente o recomeço, porque agora você entende. A dor tem prazo de validade. O choro não é em vão. Oh, silêncio. Deus não é ausência, é trabalho nos bastidores. E a colheita, ela está sendo preparada, mesmo quando tudo ao seu redor parece imóvel. Salmos 126 e os ensinamentos de Napoleon Hill caminham lado a lado nessa verdade. Quem semeia com fé, mesmo em meio às lágrimas, colhe com júbilo. Isso é mais do que motivação, é um princípio eterno. É difícil acreditar nisso quando você está cansado, quando já tentou de tudo, quando orou, jejuou, trabalhou, planejou, e mesmo assim a resposta não veio no tempo que você esperava. Mas o tempo da espera não é tempo perdido e solo fértil. É processo divino, é parte da construção do caráter que será necessário para lidar com a abundância futura. Hill dizia que muitas pessoas desistem justamente quando estão mais perto da vitória. E é por isso que essa reflexão final é tão importante. Você pode estar a um passo do seu tempo de júbilo, mesmo sem perceber. A colheita que Deus está preparando para você não é qualquer colheita. Ela carrega o peso de tudo o que você suportou, construiu e acreditou mesmo quando ninguém mais acreditava. Ela é proporcional à intensidade da sua fé e da sua perseverança. Não foi em vão. Cada semente lançada, cada decisão de continuar, cada vez que você se recusou a desistir, tudo isso está somando. Tudo isso está sendo contado. A colheita virá. E quando ela chegar, será abundante, não só em recursos, mas em entendimento, maturidade e paz. Agora é hora de parar por um momento e se perguntar: qual tem sido a sua maior semeadura? Onde você tem investido sua fé, sua energia, sua dedicação, mesmo com o coração apertado? Pode ser sua família, sua vida financeira, sua saúde, sua missão. Pode ser que ninguém veja, ninguém reconheça, mas Deus vê. E tudo o que é feito com fé, ainda que no anonimato, tem retorno certo no tempo certo. Deixe nos comentários sua resposta. Compartilhe sua jornada. Alguém precisa ler seu testemunho, sua batalha, seu processo. Alguém está prestes a parar e sua história pode ser a ponte entre a desistência e a persistência. Se este conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que está chorando agora, alguém que precisa ser lembrado de que a colheita vem, de que ele vive. Hoje é apenas uma fase, não o destino final. E claro, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Aqui, você vai encontrar mais do que motivação, vai encontrar fundamentos sólidos, sabedoria bíblica e mentalidade de crescimento para caminhar rumo à prosperidade com propósito. Seu tempo de júbilo está chegando. E, quando ele chegar, você vai entender por que valeu a pena não parar. Então, continue, porque a colheita está mais perto do que você pensa.